Sejam bem-vindos ao 11cast, o podcast de publicidade da agência 11. Hoje, nesse episódio, vamos falar sobre podcast. E aqui com a gente tem o Anderson Barreto e ao meu lado tem a Romi. Eu sou a Romi. Obrigada, Anderson, por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes em ter você aqui com a gente. E antes, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Instagram, @agência.11, propagadores de streaming, YouTube e LinkedIn. Anderson, você poderia se apresentar, por favor? Então, eu sou o Anderson Barreto, eu sou publicitário, jornalista, ator, eu sou uma pessoa que gosta de gente. Então, eu adoro comunicação e aí é muito legal estar aqui, porque o podcast é uma nova plataforma da gente poder se comunicar e chegar a diferentes pessoas e a gente poder utilizar essa ferramenta para poder falar da nossa profissão. Anderson, como você já até começou a falar sobre o podcast ser uma nova plataforma, como a gente pode definir o que é o podcast, né? A sociedade já abraçou ele, mas como a gente pode falar, explicar? Então, antes de vir para a entrevista, eu ouvi podcast. Eu estava vindo para cá ouvindo podcast. E aí, um dado que me chamou a atenção é que o Brasil é o terceiro país que mais consome podcast no mundo. Nossa. Então, a gente está consumindo muito. E na pandemia, né, isolado dentro de casa e cansado de ver as notícias, né, a televisão de modo repetitivo, o podcast ganhou um salto. Então, ele passou a fazer parte do nosso ouvido. Então, o podcast, ele é, de fato, um produto de áudio, só que ele também pode ter esse formato, onde a gente tem câmeras dentro de um estúdio, que a gente também conhece como videocast. Mas nos Estados Unidos eles até chamam de podcast, o que também é vídeo. Entendi. Mas a gente tem a possibilidade de ter uma captação imagética. E por que isso? Porque a geração jovem de vocês consomem muito telas. Então, tem gente que prefere ver o videocast ou ouvir o podcast vendo. Eu vou pro YouTube e eu consumo aquilo ali no próprio YouTube. Só que o podcast ele tem que ser pensado e nós temos que pensar isso ao longo de todo esse episódio, de que tem alguém ouvindo esse podcast. Então, tomar cuidado com a captação de áudio, tomar cuidado com as perguntas, da gente não se atropelar ao longo da nossa fala, porque ele é um produto pro ouvido. E aí, um segundo ponto que eu acho que é importantíssimo. Quase ninguém ouve podcast para ouvir podcast. Eu ouço podcast, eu principalmente, fazendo faxina. Eu amo ouvir podcast no horário da minha faxina. Por quê? A faxina é uma coisa longa que você tem que se fazer em casa, principalmente, que eu moro sozinho, então eu tenho que fazer tudo. Então, o tempo que eu estaria só, sei lá, ouvindo música para me animar a terminar mais rápido, eu coloco podcast. Então, os podcasts de 1, 2, 3 horas, ou os podcasts mais curtos, eu consigo ouvir 2, 3, dependendo do tamanho, até 4, enquanto fazendo outra coisa. E aí, por isso que eu falei, né? O podcast é um produto sonoro. E por conta disso, eu tenho que captar a minha atenção enquanto eu tô, sei lá, né? Passando um pano no chão, enquanto eu tô num outro cômodo que não é o cômodo que está o meu reprodutor, né? Na minha casa é Alexa. Então, eu tô em outro lugar para poder ouvir. E quando eu venho para Veiga da Barra, eu venho ouvindo no meu fonezinho. Então eu tô dentro do BRT, um monte de gente, e gente entrando, e gente saindo. Então ali eu também eu não tô com escuta total. Só que nosso trabalho é fazer com que o outro queira ouvir aquele em escuta total. Sim, um podcast então seria também uma forma de companhia para as pessoas estarem no dia a dia fazendo as coisas. Principalmente, vou complementar, né? O podcast, na verdade, ele é o bom e antigo rádio sob demanda. Isso é podcast. Então, eu não... se a gente pensar aqui no Rio de Janeiro, né, FM o Dia, assim, eu vou ouvir FM o Dia. Eu quero ouvir a Kelly Jorge. A Kelly Jorge tem um horário de programação. Sim. Eu não posso ouvir a Kelly Jorge de noite, porque ela não é do turno da noite na FM o Dia. Então, se eu não estiver conectado no horário da Kelly Jorge, eu não sei como é que é a programação dela. O podcast vem sobre esse produto de demanda e que eu escolho, né? On demand. Eu quero ouvir agora a Kelly Jorge. Meia-noite, 1h, 3h da manhã, 6 quando eu tô vindo pro trabalho, eu escolho o momento e o horário em que eu vou consumir aquele produto. Então, essa companhia, ele passa a ser, e por isso que eu acho que ele ficou tão famoso, porque é uma companhia na hora que eu escolho estar acompanhado. Eu quero estar acompanhado, eu vou estar acompanhado naquele momento. Tem gente, estranhamente, mas tem gente que ouve podcast pra dormir. Então, deixa a pessoa ali falando,
enquanto ele tá ali e ela vai pegando no sono para poder dormir. Tem gente que vai fazer, né, fazendo faxina, corrida, adoro também ouvir na esteira. Eu faço assim, na esteira, só escuto na esteira, na academia, também arrumando a casa, eu adoro, tomando um banho relaxante, eu adoro também escutar podcast assim. E é a nossa companhia. Porque assim, eu não consigo tomar banho com rádio dentro do banheiro, né? Porque vai molhar, mas eu consigo ouvir o rádio. Eu não consigo ver televisão. Eu vou abrir o box, né? Pra eu assistir a televisão enquanto eu tô tomando banho. Mas você ouve a televisão. Sim. E o podcast não. O podcast, como ele é um produto sonoro, eu vou ouvir o podcast enquanto eu tô tomando banho. Enquanto, sei lá, vocês mulheres, vou fazer uma esfoliação. Vou fazer meu dia de beleza, meu momento de beleza. Você aproveita esse momento pra poder ouvir. E é uma outra companhia muito grande, o trânsito. Então, enquanto você tá em deslocamento... É isso que eu ia falar, porque eu não sei, eu escuto podcast meio como se fosse rádio. Só quando eu tô no carro ou quando eu tô fazendo um skincare, que você falou, então super me identifiquei. Mas para fazer o podcast, você falou que a gente tem que se atentar ao áudio, mas tem outra dica para fazer um podcast de qualidade? Então, na verdade, quando eu falei do áudio, eu falei para recepção. Ah, né? tá. Quando a gente tá ouvindo, a gente tem uma coisa muito difícil de entender, falar pro ouvido. Certo. Né? Eu sempre falo isso, né? Falar, não esqueça que a gente está produzindo para o ouvido. Sim. Só que a gente consegue fazer podcast. Gente, depois se vocês puderem mostrar, a gente tem uma mega estrutura aqui, né? Que é a estrutura da universidade. Sim. Então a gente está dentro de um estúdio, a gente tem cenário, a gente tem elementos cenográficos. Cada um de nós, né, tem o seu próprio microfone. Nós temos 3 câmeras dentro do nosso estúdio, mas a gente poderia estar fazendo isso Só com um celular aqui no meio, captando um áudio, né, num ambiente pensado para não ter ruído, mas a gente conseguiria fazer. Então, dá para fazer um bom podcast com bons equipamentos, mas dá para fazer podcast com equipamentos caseiros, as famosas gambiarras. E eu sou produtor da pobreza, né? Eu sou o influencer da baixa renda. Então, a gente consegue fazer só com um celular no meio, entender como a gente grava isso, como é que a gente vai captar um áudio, como é que a gente vai pensar numa iluminação, como é que a gente... para quem tem antigamente, né, o pau de selfie, a gente pode fazer o pau de selfie de boom. Para quem não sabe o que é boom, é aquele equipamento em que o microfone vai ser sustentado pelo braço de alguém. Então, colocou um celular aqui em cima, né, se a gente, dependendo de como a gente fosse fazer a captação de imagem, a gente não ia ver isso aqui e ainda assim a gente ia captar. Sim. Hoje nós estamos numa boa estrutura, mas não necessariamente precisa de uma boa estrutura para isso. Quando eu estava na agência, eu comecei na rádio com você, e aí você me deu várias dicas também nessa questão de captar áudio, de forma que eu não precisasse gastar tanto dinheiro com o áudio do próprio celular, só que me atentando a ter uma almofada próxima para tampar os ruídos, essas coisas assim. Então é impressionante como o podcast a gente pode fazer com várias ferramentas, de várias formas, né? Sim, e assim, devido a essa praticidade, Anderson, você acredita que deve ser um veículo ideal para as instituições de ensino colocarem, assim, questão dos alunos? Quando a gente pensa em podcast, eu acho que é uma coisa que precisa ser a mais importante. Você que está me ouvindo agora, não me odeie e não me cancele. Podcast não é ligar um gravador. Eu acho que o grande erro hoje em dia é que todo mundo acha que é apertar um REC. Vamos falar aqui. Não é isso. O podcast, ele não é juntar e apertar um botão. Então, quando a gente olha para dentro da universidade, e a nossa universidade ela já tem, né? A gente tem a produção da Rádio Uva Barra com os podcasts narrativos jornalísticos, a gente tem a publicidade com o 11cast. Só que por que a gente não está com medicina? Por que a gente não está com odonto? Por que a gente não está com engenharia? A gente pode, de fato, agora começar a pensar que tem outros cursos que poderiam produzir podcasts profissionais. Sim. E não podcasts amadores. Sim. Né? Que é isso, assim, vamos juntar aqui. Não. O que nutrição pode... Imagina um podcast para falar sobre como ter uma boa alimentação. Uma temporada. Então, a gente de comunicação pode dar toda a ação. Gente, pensa no microfone. Ou vamos gravar no nosso estúdio. Vamos fazer pauta junto? Então, para começar, a primeira coisa que um podcast tem que ser, ele tem que ter pauta. Né? Um podcast sem pauta não é um podcast. Primeiro, um podcast temático. Qual é o gênero que eu quero trabalhar? Saber também o público-alvo, né? Então, para eu saber o público-alvo, eu primeiro, assim, qual é o meu grande interesse? Eu quero falar sobre o quê? Então, assim, para vocês duas estarem sentadas aqui, para debater comunicação,
com outros profissionais, com todos os temas que vocês já gravaram e ainda vão gravar, minimamente tem que ter um interesse. Sim. Por que eu tô falando sobre isso? Sim. Sim. Quem vai consumir esse produto? E aí eu penso no que eu quero falar e quem poderia me ouvir. Quem pode me ouvir hoje em dia? Óbvio que a universidade, a pergunta vem sobre a universidade, aqui é o lugar de errar. Então a gente ainda tem Sim. como ajustar. A primeira temporada do 11 Cast, depois de toda no ar, vocês vão pegar as métricas, vão poder entender quantas pessoas ouviram, qual é o tema que mais bombou. Será que o tempo que a gente grava é um tempo bom ou é um tempo que tá grande? Vocês vão começar a Vai perceber. ajustando. A segunda temporada já vem com uma nova cara. Vai. Sim. Porque vocês já vão entender melhor do produto e quem está consumindo o produto. Então vocês vão começar a ajustar Sim. o podcast para uma nova temporada. Sim. Por quê? Aqui ainda é o lugar de experimentar. A gente pode experimentar isso dentro da universidade e é por isso que é muito legal perceber que a universidade ela não coloca essa disciplina, né? Existe a disciplina de Web Rádio Podcast, não é uma disciplina para que, sei lá, cumpra a carga horária mínima do Ministério da Educação. Não. A Universidade Veiga de Almeida, ela sabe que isso é uma tendência de Sim, mercado sim. e que os nossos alunos precisam entender dessa linguagem para reproduzir isso lá fora. Sim, e tem Sim. gente querendo entrar e fazer podcast, ser um profissional independente. Então, para começar, você já dá a dica de dar uma pauta, de estudar sobre o assunto, estruturar um roteiro para depois gravar, não simplesmente gravar e sair fazendo o que Deus quiser, né? Ó, eu vou aproveitar que a Sabrina falou como se fosse muito fácil isso tudo, tá, gente? Você que tá me vendo e me ouvindo, né? É que, na verdade, ela falou em 4 palavras, né? Que é o grande pulo do gato. Então, assim, não é só pautar, roteirizar. E é muito complicado fazer isso. É. Né? Assim, como é que eu pauto? É isso que eu ia Quais perguntar. temas são interessantes? Era isso. Mas aí a primeira coisa é, quais temas são interessantes? Não pra mim, que eu vou falar. Mas para quem Pra tá quem vai vendo. ouvir. Público. Quem vai consumir o meu podcast? Não esqueçam que o Nerdcast, né, é o nosso primeiro grande podcast brasileiro e com mais tempo, né, longevo de duração. Então, cara, a galera nerd tava lá ouvindo, né, de ouvido bem atento para poder entender as terminologias, o mundo, aquele mundinho ali. Agora também eu posso ouvir um podcast, sei lá, sobre cinema. Sim. Sobre filmes, sobre roteiristas. Eu tô ouvindo um podcast sobre publicitários e criação publicitária. Então, gente, não é todo mundo que ouve. É um nicho muito específico. Então, quando a gente falou sobre pauta, a gente tá falando sobre nicho. Podcast é podcast para grupos, para a demanda daquele grupo. Então, que grupo tá querendo ouvir o que eu quero falar? E eu vou começar a entender. Quem ouve o 11 Cast? Será que só ouve aluno da Veiga? Não, porque ele está aberto. Está no YouTube numa plataforma aberta. A gente tem nos agregadores de áudio, então eu posso ouvir de qualquer modo. Mas a gente sabe que o primeiro grande público está aqui dentro. Sim, É. são os E quando universitários. você reposta na sua rede, toda a sua rede vai tomar conhecimento. Agora, será que um aluno de farmácia, medicina, engenharia civil quer saber sobre criação publicitária, quer saber sobre inteligência artificial, quer poder entender? Não sei se ele quer saber desse consumo. Então, será que ele é o meu público-alvo? Ele é o meu nicho? Agora, o nicho publicitário, quando ele se liga que ele precisa consumir produtos para melhorar O o conhecimento. conhecimento dele, ele vai ouvir. Sim. Então, eu já sei. Então, se a gente falar alguma palavra difícil aqui, que em publicidade a gente usa muito o termo em inglês, então a gente sabe que o nosso público vai entender, ou A linguagem. proximamente vai entender essa linguagem do que a gente está tratando. Agora, se a gente faz um podcast sobre medicina, Aí, eles vão entender entre eles, mas a sim. gente não. Mas será que a gente é o nicho desse grupo? Sim, entendi. Né? Hoje em dia tem muito podcast de fofoca. Então, Tem. se proliferou. Em época de Big Brother Brasil, então, É o que mais tem. Tem bastante. acaba mesmo. criando vários podcasts, ou podcasts são criados somente para isso, né? A gente vamos debater a semana, o dia, o ontem, né? Do Big Brother. E então começa essa discussão. Por quê? Porque o nicho que consome o programa vai fazer. Recentemente a gente teve, né, uma grata surpresa, a série da Globoplay, Os Outros, eles fizeram a série pro Globoplay e agora tem uma temporada de podcast para discutir a série.
Então, se você é muito apaixonado pela série, você vai pro podcast. Vai, claro, Quem é o vai mercado de pesquisar. nicho? Quem conheceu a série. Quem não conheceu não vai conseguir pegar. Porque se eu tô lá no meu agregador, eu falo assim, aí, sobre os outros, vou ouvir. Não vai entender quando falar, a personagem X, ela tem esse sentimento, essa personalidade, por conta... Eu falo, quem é X, gente? Sim, não vai saber. Agora, não vai conseguir quem pegar. gosta, provavelmente Quem está assistiu. procurando o podcast pra poder saber, pô, como é que o Lucas Paraíso, que é o roteirista da série, pensou a série? Certo. Isso Então, é uma ele vai pra lá. transmídia, né? Porque aí vai abrindo espaço para outros Novos outros produtos tipos gerados de de um primeiro entretenimento. produto. Sim, É sim. isso, é isso. Você falou dessa questão de saber se posicionar e muitas empresas, principalmente, acho que até o BBB faz o próprio podcast, né, que a gente sabe. Mas isso é uma estratégia de marketing? Isso pode ser considerado uma estratégia de marketing ou não? Nada a ver. Não, total estratégia. E aí tem dois lados. Quando eu faço o meu próprio podcast, eu posso ainda não ter nenhuma estratégia, mas eu sei quem eu quero comunicar. Agora, quando uma empresa, que a gente chama, né, os podcasts in company, que eles estão dentro das empresas, já é pensado. Muitas né? empresas estão adotando o podcast, até mesmo para programas de estágio. Eu tenho dado uma olhada e realmente é um diferencial para você que escuta e vai ter uma entrevista de emprego, ter esse acompanhamento assim de podcasts de empresas, acho importante. E até mesmo para divulgar uma marca em si. Adotar um podcast, acho que seria uma boa estratégia de marketing. Que a gente consegue passar a identidade da marca, os valores dessa marca, através de um produto que está todo mundo consumindo. Exatamente. Agora, não é uma venda. eu Não acho- é um podcast para você... Eu vou ouvir e eu vou ser impactado para consumir aquele produto. Não. Ele tem que estar ali Até para você disfarçado. conhecer o É produto, isso, é isso. divulgar Ele a não tá marca. diretamente. Um podcast do Itaú, vou pensar numa marca, né, financeira, ele não precisa falar sobre os produtos que ele tem, mas ele pode explicar como ter uma saúde financeira. Sim. Ele pode explicar como fazer bons investimentos. Sim. Ele pode explicar diferenças de investimentos. A gestão. Então, Aham. eu fico informado sobre, mas não tá lá. Esse aqui é o Itaú, e faça com a gente. Não tem isso. Sim. Né? É. Ele tá ali pra te informar, mas Não deixa de ser uma sutilmente propaganda. ele tá ali, né, misturado com a informação. Mas ele não é a principal informação. Sim. Eu não tô ali pra exaltar a marca. Eu tô ali pra mostrar os valores da marca. Eu acho que é mais. Eu concordo que seja uma estratégia de marketing, mas mais de aproximar das pessoas, né? Gerar um relacionamento com as pessoas do que divulgar a marca em si. Mas continua sendo marketing, porque quando eu me aproximo do meu consumidor sem ser descarado, Sim. eu deixo claro pra ele que eu tô ali, ó, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui. Eu tô atual, tô É aqui. A É gente isso. pode resenhar de igual para igual. A gente fez umas perguntas no campus para fazer um Povo Fala e a gente vai mostrar para você agora. Pode ser? Com certeza. Sim, diariamente. Estou começando a ouvir mais. 2 vezes, 3 vezes na semana. Ah, quase sempre. Eu gosto mais do estilo de história, de narrativas. Tanto futebol quanto basquete. Ah, de bate-papo, entrevista. Eu escuto muito Flow Podcast e eu também gosto de podcast de esporte, especialmente futebol. Uma boa narração, dicção. Convidados que rendam o assunto. Acho que uma comunicação clara entre o entrevistado e o entrevistador. Já. Não sei. Já pensei sim, com os meus amigos aqui mesmo da UFA. Não, mas eu gostaria de participar. Me encontraremos um pouco, faria um bate-papo. A gente falaria, né, sobre futebol, falaria mais sobre os times do Rio. Seria um podcast na cozinha, tipo, a pessoa cozinhando lá e conversando com outras pessoas cozinhando. Cozinha Cast seria o nome do programa. Cariocast, porque juntaria 5 cariocas com podcast, né, o cast. Estrangeiro Cast.
rádio você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma organização, você tem um tempo certo. Acho que o podcast hoje em dia é mais interativo que a rádio, né? O programa de rádio, ele é temporal. Você não tem mais acesso a ele uma vez que acaba. O podcast, ele fica para a hora que você quiser ouvir. Qual é o pontapé que eu posso dar, como iniciar, dar esse primeiro passo para poder iniciar um podcast? Anderson, você viu que os nossos entrevistados falaram e teve uma pessoa, né, que queria saber como dar esse inicial do podcast. A gente chegou até a comentar aqui antes, mas você poderia falar um pouquinho mais? Então, quando a gente pensa em pontapé, eu não tenho nada. Qual é o pontapé inicial para pensar um podcast? O que eu quero falar? O que me dá tesão em falar? Falar de tema que você não gosta não vai adiantar, porque você vai estar na modinha, mas você não vai sustentar. Por quê? Podcast, como eu falei, é um produto de nicho. O seu nicho vai entender que você não está ali naquele meio. E eu acho que o segundo passo do pontapé inicial é: eu sei o que eu quero falar. Qual é o formato, gênero que eu vou falar? Eu quero trabalhar com narrativo, eu quero trabalhar com storytelling, eu quero trabalhar com bate-papo, eu quero trabalhar com entrevista. Qual o formato que eu vou trabalhar? Porque o que a gente percebe é que, como o podcast cresceu muito, e a gente, como eu falei, né, o terceiro país que mais consome podcast no mundo, a gente já tem formatos que já estão muito conhecidos. Sim. Então, eu vou ser mais um nesse meio, ou eu vou fazer alguma coisa diferente dentro desse formato que está todo mundo fazendo igual. Sim. Então, é importante pensar assim: o que me dá tesão em falar? E qual o gênero que vai me ajudar a contar isso aqui? Certo. E aí, a gente consegue dar esse pontapé inicial para poder começar um podcast. Certo. Gente, eu queria lembrar que aqui na mesa temos um envelope azul com a pergunta do professor que a gente vai responder depois. Meu Deus do céu. Mas a respeito dessa questão do storytelling, de como se posicionar, qual é, assim, você acabou de falar da pessoa ter interesse naquele tema, mas tem alguma dica de tipo, eu gosto muito de futebol, que nem a pessoa falou. Como é que eu vou traçar os roteiros ou as pautas, vou desenvolver os episódios? Você tem alguma dica? Então, quando a gente pensa nesse ponto, assim, eu defini como é que eu vou fazer, a gente fala que é a técnica do guarda-chuva. Então, eu vou colocar o tema principal em cima e cada varetinha do guarda-chuva é um subtema no qual eu vou poder discutir. Então, o nosso entrevistado falou assim, eu quero falar sobre futebol carioca. Sim. O tema do guarda-chuva dele não é futebol carioca. Então, quando ele vai para as varetas, porque poderia ser futebol, Sim. E uma das varetinhas, o futebol carioca, o futebol europeu, a Liga Brasileira. Agora, quando ele pensa em futebol carioca, ele vai falar o quê? Os grandes clubes, a Série A, a Série B, a Série D, todas as séries, base. Olha quantos temas a gente consegue explorar dentro de uma única temática em que o nosso convidado colocou. Sim. Então, eu primeiro preciso pensar, quando alguém me procurar, ela espera ouvir o quê? Certo. Campeonato Carioca. Futebol do Rio de Janeiro. Tá. Então agora vamos começar a discutir os temas? Quais são os temas que a gente vai trazer? E óbvio que a gente não tem, entre aspas, uma temporada fechada. Porque pode acontecer alguma coisa no meio do tempo. Você fala assim, cara, a gente precisa falar disso agora. Vamos trazer esse tema à tona, porque tá importante discutir sobre isso neste momento. Que nem o caso Então, do Vinícius Júnior, que gerou grandes pautas e ele estava de subtópico, né? Porque... Não, e esse tema é tão importante porque ele não foi tema do podcast narrativo jornalístico. Exato. Ele foi tema do podcast narrativo jornalístico, ele foi tema do bate-papo, ele foi tema do entrevista, ele foi tema de podcast que discute gênero e raça. Sim, a gente começou a ter vários podcasts dentro das suas linhas e das suas linguagens a discutir essa temática. E aí é um tema que ninguém estava esperando. Não, pois é, caiu. E aí Não surgiu. era algo que foi pensado de primeira, foi algo que aconteceu e as pessoas conseguiram se adaptar e falar Verdade. e trazer a própria opinião a respeito do Isso. tema. E por isso, Anderson, eu até te pergunto, qual a importância do gênero podcast para a sociedade atual? Olha, se a gente está consumindo esse produto e ele é um produto que está em crescente, ele é importante porque ele vai falar com vários segmentos dentro do seu nicho. Então, um podcast jovem, ele pode discutir o tema do racismo, mas com a linguagem jovem.
Um podcast jornalístico, ele vai trazer dados informativos sobre o caso do racismo. Um podcast de bate-papo, ele vai ter a fluidez de um bate-papo para discutir. Então, vários nichos vão acabar sendo impactados por uma informação. Então, eu também posso aprender. Uma coisa que quase ninguém comenta muito é que um bom podcast, existe podcast que ensina a fazer podcast. Então, eu posso ouvir podcast para entender como criar podcast. Eu posso ouvir podcast para melhorar minha situação financeira, a minha saúde financeira. Eu posso ouvir um podcast para poder entender como meditar melhor. Então, o podcast acabou sendo, né, um produto que está no ouvido do brasileiro. Me fala um pouquinho mais a respeito de como a gente pode desenvolver um roteiro, né? Porque tem muita gente querendo iniciar, tem muita gente sem saber como iniciar. Então, qual é a estrutura ideal de um roteiro? Então, a relação do roteiro tem relação com o gênero que você escolhe. Se eu vou fazer um podcast de bate-papo e de entrevista, eu não preciso ter um roteiro fixo, preso. Porque o convidado dá o tom do roteiro. Só que eu já pesquisei, primeira coisa, pesquisa. Eu vou pesquisar sobre o tema, eu vou pesquisar sobre o entrevistado, o convidado, eu vou pesquisar sobre o assunto e eu vou me imbuir de quais são as principais temáticas que eu quero trazer. Então eu posso colocar em tópicos. Eu vou colocando tópico. Eu quero começar a falar sobre a importância de um podcast. Depois eu quero falar sobre como que se escolhe ou que se faz o podcast. Depois eu quero falar sobre a importância da pauta sobre isso. E depois eu quero falar sobre o roteiro. Então eu estou escalonando, colocando em tópicos. Agora, isso pode sair do lugar? Pode. Como você que está em casa, a gente já saiu do roteiro. A gente vai e volta no roteiro. Porque o roteiro não é fixo. Ele não é o estilo de podcast em que você tem que ficar preso. Se eu não falar isso, ninguém vai entender. É só uma base. É uma base, mas ele existe. O que ele não pode ser improvisado. Vamos sentar aqui e bater um papinho? Sim. Não é isso. Pois senão, o nosso ouvinte, que é a pessoa com quem a gente tá aqui por causa disso, porque tem alguém pra ouvir e ver o podcast, ele tem que estar junto com a gente nesse bate-papo. Então ele vai saber que tá... E achei meio desorganizado, né? Não. A gente tem o roteiro, mas a gente não tá preso ao roteiro. Ao contrário, o podcast narrativo jornalístico e o de storytelling, ele é um podcast de roteiro. Sim. Então você tem que fazer antes toda uma pesquisa sobre o tema, saber todas as pessoas que você precisa entrevistar, que vão te ajudar a contar aquela história. E aí você vai fazer uma coisa chamada mapa do episódio. Então, qual é o mapa que você tem? O que eu quero? Como é que eu começo? Pensando na Mulher da Casa Abandonada, que foi o grande sucesso de podcast no Brasil para o gênero de storytelling. Então, eu primeiro começo dizendo que eu estou num lugar, num momento X da minha vida, porque é uma árvore que estava sendo derrubada, uma mulher tenta salvar esta árvore. Eu me compadeço, acho interessante ela e vejo que ela é uma mulher que mora num grande casarão sozinha. Nossa, coitadinha. E a gente descobre que é uma mulher, né, que fez crime análogo à escravidão nos Estados Unidos. Então, assim, o grande pulo do gato do roteiro da Mulher da Casa Abandonada não é dizer quem é essa mulher no primeiro minuto. É eu aí apresentando ela. Então, somente roteirizado é que o Chico Felitti conseguiu contar e envolver o nosso ouvido dentro dessa narrativa. Então, a importância do roteiro pro podcast, escrito para o podcast de storytelling, ele é fundamental. E aí, como é que eu faço isso? Numa coisa que todo mundo odeia fazer, decupagem. O que é decupagem? Anderson, tô ouvindo, não tô nem te vendo. Resolvi não botar no YouTube, o Onzcast hoje está no meu ouvido. O que é decupagem? Decupagem é eu saber tudo que tem dentro do meu material para escolher os trechos que me interessam. Quando a gente viu, para quem está assistindo pelo YouTube, a gente viu pessoas falando sobre podcast. Sim. Teve que ter uma decupagem para escolher qual é a melhor resposta, que resposta entra primeiro, que resposta entra depois. Por que a última ação do vídeo é uma pergunta? Porque é a pergunta que volta para a mesa. Então tem que saber essa decupagem. Só que se a pessoa que deu a entrevista, que foi um aluno, o Léo, se o Léo falou que foi o primeiro a ser entrevistado, se você faz isso numa linha cronológica, ele teria sido o primeiro a falar. Só que não. A gente organiza através da decupagem o que a gente quer mostrar. Então por isso a importância, eu sou jornalista, também, né, além de publicitário, então eu aprendi a decupar para roteirizar. Como roteirista, eu aprendi que foi na decupagem é que eu entendo todo o meu material. E aí eu vou montar o meu mapa do meu episódio para poder entender o que eu vou narrar para essas pessoas. O roteiro, ele é fundamental para os dois. Só que ele tem duas funções. Um, ele pode ser em tópico, o outro ele vai ser todo escrito. Mas ambos,
existem para que um podcast exista. Anderson, e devido ao sucesso desse formato, você acredita que o acesso à informação ele pode aumentar consideravelmente? O legal do podcast jornalístico narrativo é que muita gente começou a ouvir notícia porque já não estava mais assistindo televisão. Né? Assim, a queda de audiência de jornais locais ou de jornal nacional, óbvio que no podcast você não sabe de todas as notícias. Até tem. Existem formatos de podcast que eles dão as principais notícias do dia. Só que quando eu vou para um podcast narrativo, é como se fosse um documentário para o ouvido. Eu vou me aprofundar dentro de um tema. Então, a gente tem uma relação social. Essa relação social ela vai ser investigada com pessoas que estudam aquilo, com pessoas que trabalham com aquilo, ou pessoas que estão envolvidas com aquele tema. Então, mais pessoas passaram a estar envolvidas com temáticas que, às vezes, na rádio passou em 1 minuto, na televisão uma matéria de 1 minuto e meio, ali ele tem 28, 30 minutos de aprofundamento do tema. Então, você acaba sabendo mais sobre o tema porque você fica mais tempo com o tema no seu ouvido. Nossa, impressionante. Eu tenho uma pergunta que não está no roteiro, mas eu queria saber, podcast que você se interessa ou que você gosta mais por causa de um determinado roteiro ou um determinado storytelling. Você poderia contar pra gente e explicar um porquê? Então, eu tive que me apaixonar por todos os estilos e gêneros de podcast por ser professor da disciplina. Mas eu comecei ouvindo podcast de jornalismo. Eu achava importante entender como aquela estrutura era feita. Certo. E vou confidenciar, gente, pelo amor de Deus, de novo, eu não quero ser cancelado nesse podcast. Eu detestava podcast de bate-papo e de entrevista, porque eu achava eles muito longos, né? Assim, eu falei, quem tem tempo de ficar 1 hora ouvindo isso? E aí eu acho que na pandemia, exatamente por não ter mais nada o que fazer, o podcast de bate-papo e entrevista começou a me pegar. Então eu comecei a ouvir os principais nomes. Hoje em dia eu tenho ouvido de A a Z de podcast. Então eu gosto de diferentes gêneros, de diferentes estilos, até para poder entender. Eu acho que é uma coisa que vocês, alunos, precisam estar atentos e que eu mais brigo em sala de aula não pode passar pela disciplina de web rádio podcast sem ouvir podcast. Sim. Se você entender, como é que... Eu posso explicar assim, olha, para você fazer um bom roteiro, você tem que decupar. Aí você fala assim, mas eu decupo pro jornalístico de uma forma, pro de storytelling continua sendo decupagem, mas ele vai ser usado de uma outra forma. E pro de ficção é outra completamente diferente. É diferente. Então como é que eu vou trazer isso? Eu consigo te ensinar a teoria. Mas você, na prática, quando você começa a ouvir, você fala assim, agora eu entendi porque tem uma inserção de uma vinheta de passagem aqui. É para dar um respiro para quem tá ouvindo essa parte. Agora eu entendi porque que uma pessoa pergunta e ela para de falar para outra responder. Porque não dá para os dois falarem juntos e por cima. Então, cada um tem o seu momento e tem o seu espaço. Então, quando eu ouço o podcast, eu vou conseguir entender melhor como é que ele faz. Agora, A Mulher da Casa Abandonada, de fato, me pegou de uma forma intensa. E por ser roteirista também de teatro, Paciente 63, que é o que eu sempre falo para todos os meus alunos, assim, é meio que obrigatório. Passou pelo Anderson, ouviu o Paciente 73. Se não ouviu, disfarçou, fingiu que ouviu, porque é um podcast, na verdade, seria o filho, né, de uma radionovela, de uma geração que eu também não peguei. Eu não peguei a radionovela. Eu ouvi muito rádio, mas rádio de notícia e rádio de entretenimento. Mas os meus pais e os meus avós, eles ouviram a radionovela porque a gente não tinha o advento da televisão. A televisão chega em 1950. Então, quando a gente começa a ouvir, e é muito louco, porque a gente imagina. Sim. Nós três poderemos ser super-heróis, altos, né? Sabe, gente, você não sabe em casa, Sabrina é baixa. Eu sou baixa. Mas ela pode fazer um personagem num podcast de ficção, no qual ela é uma heroína de 2 metros. Ela é uma gigante. Por quê? Porque você só empresta a sua voz para aquele personagem. Sim. Então, é entender também esse funcionamento da voz, entender como é que funciona uma ficção, e aí o podcast de ficção, como eu falei, né? A gente tá sempre no trânsito, você ria, você solta uma gargalhada, você se envolve com a história, sem ter que ficar segurando o celular, porque quando você tá assistindo série, você é obrigado a segurar o celular. E a gente tá no BRT lotado, como é que você segura ali? Não, você bota o seu celular no bolso, bota o fone no ouvido e você consegue consumir esse produto. Então, é um produto que eu gosto muito também e me ensinou muito, né, como roteirista de ficção, a como escrever melhor, não só para quem vê, mas para quem ouve. Eu tenho uma outra pergunta que também não tá no roteiro, mas eu vou falar, desculpa a gente não estar avisando isso, mas é porque a gente comentou aqui a respeito do roteiro.
a respeito das mudanças que trouxe na sociedade, a gente viu que a gente saiu daquela... A gente ainda tá, na minha opinião, na era da mídia, que tudo é visual, a gente tá sempre tirando fotos, sempre divulgando vídeo. Mas como o podcast traz uma mudança, né, nessa questão? Você acha que ele trouxe uma mudança, que ele não trouxe uma mudança? Então, a grande mudança do podcast é o videocast. E os cortes. Então, eu tô na minha rede social, que é uma rede social imagética, a principal rede social do Brasil hoje, né? O Instagram, ela é uma rede social imagética, mas eu consigo ver. E aí, com as legendas, eu posso não estar com o meu áudio ligado, mas eu consigo saber o que está sendo narrado ou dito naquela parte. Agora, eu acho que a gente também, o excesso de tela, às vezes faz com que o podcast tenha sido esse sucesso por conta disso. Entendi. É o momento também de eu sair dessa profusão imagética e eu usar a minha imaginação. Quem que tá nesse estúdio? Né? Qual o tamanho dessa pessoa? É tipo um livro, né? É isso. Ele vai me levar junto daquela história e independente se for um bate-papo, né? A gente vê o Podpah como um podcast de videocast desde o começo, mas tantos outros que não é, você fala assim, como que é essa pessoa, hein? Como é que é? Nossa, que voz bonita! Aí quando você vê a pessoa, ela não é tão bonita, né? Mas você começa a imaginar, você vai junto com aquela narrativa. E o podcast é o que a gente sabe fazer de melhor, bater papo. O podcast é uma grande conversa que ela vai unir corações e mentes. Então eu acho que o sucesso eu saio dessa profusão imagética, eu tenho um tempo, e é um tempo que eu não estou comigo, porque boa parte do consumo do podcast, ele não é parado, não... Ai, sábado, acho que eu vou ouvir um podcast, vou sentar aqui pra... Não, né? Eu tô no trânsito, eu tô cozinhando, eu tô arrumando casa. Tem gente que usa, né? Geração de vocês, eu não consigo. Pra estudar. Tem gente que bota sons pra poder estudar. Agrega melhor um áudio, uma informação, quando tá ouvindo essa informação. Então a gente vai criando essa relação com o podcast. Eu já tenho a minha relação com o podcast. Faxina ou deslocamento. Então, essa é a minha relação. Então, ele me faz companhia, né, nesse momento, porque eu tô sozinho. Tem um monte de gente, mas eu não conheço as pessoas que estão no BRT junto comigo, né? Quando eu tô fazendo faxina, eu tenho outras coisas onde, né, os meus sentidos, minha mão, né, minha visão vai estar. Então, eu vou lá e vou. Que a televisão cumpriu esse papel. Quando as pessoas ligam a televisão para fazer companhia. Só que o podcast passou a ser uma nova forma da gente consumir essa mídia. Entendi. Gente, a gente vai agora aqui para a pergunta do professor. Vou pegar as dicas. Vamos abrir aqui com um envelope para saber a pergunta do professor. Professor, você não fez pergunta difícil. Então, gente, você que está em casa, Ele fez pergunta difícil. se elas responderem errado, o que a gente faz? A gente deixa elas mais um ano na faculdade? Vamos ver agora. Qual é a pergunta do professor? Não, professor. Vamos lá. Com qual frequência você ouve podcast? Eu ouço podcast com bastante frequência. Praticamente todos os dias. Mas eu gosto de escutar podcast sobre ansiedade. Acho que me acalma. É uma terapia pra mim. E também sobre coisas que eu gosto. Moda, publicidade. E de ficção só às vezes, assim. É difícil. Então, eu confesso que eu não sou de escutar muito podcast, mas eu gosto de ver... Porque as rádios adaptaram para a questão do vídeo. Então, eu vejo muito rádio. Eu acho que é muito legal ver como grava, como faz, entendeu? Do que o podcast. Então, mas não é podcast. Não. Você tá pegando cortes de produtos audiovisuais para poder assistir dentro da internet. E por que é importante? Para a gente entender da linguagem de uma coisa, a gente tem que ter frequência de consumo. Sim. Então, assim, a gente é obrigado a consumir isso como profissionais de comunicação. Ai, nossa, não aguento mais ver televisão. Não, tem que assistir. Você que é aluno de publicidade e passa o comercial ou pular o anúncio, você está matando o seu emprego. É o seu emprego que está em jogo. Porque se você for criativo de uma agência de publicidade que tem que fazer isso, e todo mundo faz, a gente tem que assistir. Então, assim, às vezes eu falo, não acredito que eu vou ter que assistir. Sim, eu vou ter que assistir. Eu tenho que assistir, porque faz parte do meu... Agora, quando eu vejo 4 vezes, não, já assisti. Agora eu posso pular esse anúncio. Mas eu já entendi a linguagem. Sim. Por quê? Numa linguagem dessa, o que ele fala mais rápido?
Porque se todo mundo pula, o que vai me chamar a atenção para não um dia pular? Sim. Então eu tenho que consumir. Então, um exemplo que a gente tem atual é como a inteligência artificial ajudou a criar uma boa propaganda. Então, assim, se eu não assisto essa propaganda, mas eu não gosto de Elis Regina, eu não gosto de MPB, eu não gosto de carro. Não tem o que não gostar. Eu preciso consumir para poder entender, porque eu posso ser contratada por uma grande indústria automobilística para poder criar um dia. Eu falo, caraca, mas aquela junção, né, do ontem e do hoje super funcionou. Então eu tenho que entender de inteligência artificial, eu tenho que entender de produção audiovisual, eu tenho que entender de produção automobilística para poder entender como é que eu vou fazer. Então a gente tem que consumir os produtos. Eu odeio o TikTok. Só que eu tenho que consumir. De vez em quando eu paro um tempo da minha vida, porque o TikTok, ele é praticamente, né, um buraco sem fundo. Quando você entra, você não sabe que hora você vai sair. Exato. Você vai assistindo, porque são vídeos curtos. Sim. Então, uma coisa emenda na outra, emenda na outra, emenda na outra. Mas, às vezes, eu paro e falo, como a publicidade está dentro do TikTok? Né? O que um influencer faz para ser um influenciador de uma marca, o que leva uma marca a querer aquele influenciador? Então, é bom que a gente consuma sempre tudo, e aí o podcast é um produto de frequência. Todo dia? Não sei. Mas pelo menos uma vez por semana a gente precisa consumir alguma coisa de podcast. Uma vez por semana, sim. Mas eu ainda vejo mais a parte do vídeo. Vamos levantar a hashtag Sabrina Ouça Podcast. Professor, a gente já está chegando no final desse episódio. E aí eu gostaria de saber como é que você vê o podcast daqui a um tempo? Você acha que vai ter alguma grande mudança ou que ele vai continuar de forma cada vez mais interativa? Como é que seria? O que eu acho que o podcast ele vai cada vez mais trazer novas linguagens. Não, ele tem fôlego para existir durante bastante tempo. Aquela brincadeira, né, que na verdade a gente até viu recentemente numa palestra que aconteceu na Universidade Veiga de Almeida sobre assim, será que o podcast, né, é a nova cerveja artesanal que todo mundo compra para fazer em casa e tá lá jogado, né, o aparelho de fazer cerveja porque ninguém aguentou fazer porque era dar um trabalho do cão fazer? Eu acho que não. Acho que o podcast ele tem, né, uma sobrevida, mas as pessoas vão começar a experimentar cada vez mais linguagens, né, mais formatos diferentes. E aí vai ter espaço quem achar o nicho correto. Quando eu acho o meu público, quem me ouve. Então, eu não sou uma pessoa que gosta de esporte. Só que quem gosta está consumindo muito. E quem é clubista, então, assim, vocês vai ver que o podcast do Flamengo tem muito acesso. Né? O podcast do Botafogo, aproveitando o bom ano do Botafogo até agora, tá muita gente ouvindo o podcast. Porque tá interessado no assunto futebol, Clube do Rio de Janeiro, o meu clube. Então tá funcionando. Então a gente vai precisar achar novas linguagens e a gente vai precisar achar públicos. Achando isso, o podcast vai continuar existindo. Anderson, você tem alguma dica de livro, documentário pra gente entender um pouco mais sobre esse universo? Para aproveitar que a gente está no podcast, vou falar de podcast. Então a Globo lançou uma série Como Fazer um Podcast. Então você pode ouvir em qualquer agregador. Você coloca lá Como Fazer um Podcast da Globo. Então você vai entender. São, se eu não me engano, 19 episódios. Então, cada episódio tem uma particularidade de como... Isso aqui que a gente chegou a esse ponto, tem um que é só sobre pauta, um só sobre produção, sobre pesquisa, sobre mapa do episódio. Então, quem quer fazer, quem quer investir mais, eu recomendo ouvir esse podcast. Perfeito. Gente, então vamos encerrar aqui com essa dica maravilhosa. Espero que vocês continuem acompanhando o Anderson, a Agência Uva Barra, principalmente a Agência 11. Sigam a gente lá no Instagram, no YouTube. Que é mais, amiga? No LinkedIn também. Sigam a gente lá, continuem acompanhando a gente. E quero agradecer muito. Obrigada, Anderson. Foi ótimo Obrigada, ter você aqui Romir. com a gente. Eu quero agradecer e, cara, ver minhas alunas aqui trabalhando, produzindo, né? Então é importante para quando a gente está do outro lado, a gente ver que tem todo um trabalho de produção, roteiro, sair do roteiro, voltar pro roteiro, parar, respirar e voltar. Então é legal ver isso aqui acontecendo através de duas alunas que ainda estão na fase de formação. Obrigada, Obrigada, gente. Anderson. Sigam a gente nas redes sociais. Sigam a gente lá. Tchau.